Editorial. Por acaso vocês já ouviram falar que nos Estados Unidos algum político saiu do Partido Democrata e foi para o Partido Republicano? Já ouviram dizer que na França, Itália, Inglaterra ou outros países europeus, alguém saiu do partido onde ele começou sua vida pública e foi para outro? Nunca vocês ouvirão uma notícia dessas. Tenho a impressão que se isso acontecesse, as reações seriam dos colegas de partido e do povo as piores. Seriam imprevisíveis e catastróficas para aqueles que um dia foram democrata e mudaram para o Partido Republicano ou vice-versa. E por que isso acontece? Porque no mundo civilizado, onde existe a verdadeira democracia, existe ideologia partidária. E quem entra na vida pública o faz por ideologia e não pela velha e carcomida conveniência, que é um restolho, um rebotalho de países subdesenvolvidos como o nosso. Lá não se aplica a palavra conveniência política, porque se adota a ideologia. Olhando para o nosso país, infelizmente vemos que hoje o camarada é da esquerda, não dá certo, ele vira de centro, não deu certo, ele vira de direita, enfim, ele se vira em busca da vantagem pessoal. E sempre fomos assim? Não. Já tivemos vários partidos em 1940, mas eles tinham ideologia, coisa que hoje não existe mais. Por exemplo, a UDN, União Democrática Nacional, fundada em 1945 e extinta em 1965, surgiu de uma frente para combater o chamado Estado Novo na ditadura de Vargas. Naquele ambiente surgiu o PTB, também em 45, fundado por Getúlio, que tinha nele um pessoal da pesada como Santiago Dantas, Leonel Brizola, e cujo partido liderou a resistência ao golpe militar de 64. Também em 45 surgiu, financiado por Getúlio Vargas, o PSD, de caráter centrista e com um pessoal também pesado na política nacional, como Benedito Valadares, Amaral Peixoto, Tancredo Neves e o próprio JK, o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não se pode esquecer o PSP, Partido Social Progressista, fundado por Adhemar de Barros, também em 45, que foi a reunião de vários partidinhos e que tinha o caráter populista. Naquela época ninguém mudava de partido, assim como jogadores de futebol começavam e se aposentavam no mesmo time. Sabíamos até a escalação e agora não mais. Hoje essa troca de partido se faz por conveniência, por oportunidade, por cargos, por dinheiro. É feio falar isso, mas é a mais pura e cristalina verdade. Trocam de partido como se troca de roupa, como um jogador troca hoje de time. Eles não têm ideologia. Trocam para ver se conseguem se eleger. Portanto, analisam as chances de serem eleitos sem se importar e até conhecer o partido do programa, ou melhor, o programa do partido, que passou a ser secundário. Por quê?
Para se candidatar, você precisa de um partido, quando o correto seria permitir que qualquer pessoa pudesse concorrer com ou sem partido. Depois de eleito, ele escolheria a ideologia que mais lhe agradar. Os partidos atuais raramente são abandonados por desilusão, mas porque outros oferecem mais chances de eleger este ou aquele candidato. E vou lhes dar um exemplo. O ex-deputado federal Antônio Carlos Bife era petista de carteirinha, criticava todo mundo e o Lula era para ele um santo, um Deus, uma inspiração. Foi só as coisas se acertarem e apertarem e ele não ser reeleito, porque foi ao longo da vida um parlamentar ausente de tudo, que ele se tornou o mais infeliz dos petistas. Abandonou o partido com um monte de gente que o seguia porque mamavam nas tetas da sua vida parlamentar e mudaram de mala e cuia agora para o PDT. Todo aquele programa doutrinário, partidário que pregavam como se fosse uma religião quando estava no PT, foi esquecido, abandonado e rasgado. Agora no PDT se juntaram a tudo aquilo que criticavam, inclusive o dono do partido aqui em nosso estado, que é o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, criticado no passado pelos petistas devido ao escândalo do Detran e por ter usado verba do seu gabinete para levar a esposa e filhos para passear na Europa por conta nossa, os contribuintes dessa república complicada e falida. Mas agora, Bife, Dagoberto, Paulo Duarte e até o juiz federal Dilon de Oliveira, que diz ser candidato a governador, estão acomodados, viraram todos amiguinhos, todos unidos no PDT. Então é correto dizer que houve no PT uma depuração. Quem ficou era petista de verdade. Os que de lá saíram nunca foram petistas, foram os que se aproximaram do partido pela conveniência que viram de serem eleitos. Quando essa conveniência acabou, suas convicções petistas minguaram e foram se acomodar agora no PDT, fundado por Brizola, que entrou na vida pública pelas mãos de Getúlio Vargas, do PTB. E qual a ideologia dos petistas deste estado? Qual a ideologia dos pedetistas neste estado? Do PDT, nenhuma. Lá temos o Dr. Schmidt, que foi da Arena, a antiga Aliança Renovadora Nacional, foi pedrista roxo e fez carreira política. Temos o Dagoberto, que tem sobre si, ainda não resolvido, o caso do Detran, onde só ele se salvou. Que, se bem contado, esse caso vai ensejar perguntas, porque estava por ser julgado, o julgador procrastinou no processo, esperou que o acusado se elegesse à Câmara Federal e amenizou o quanto pôde para ele ser inocentado depois que a fervura já havia baixado. E assim estão construindo agora um cavalo de Troia, que é aquele cavalo lendário, feito de madeira e que foi deixado na porta da cidade que queriam invadir e que imaginaram ser um presente da tal de Helena de Troia, e recolheram o cavalo, e à noite os guerreiros de Troia saíram da barriga do cavalo matando todo mundo e ganhando uma guerra que parecia impossível. E o pior é que nossa população está embarcando nessa sem ver as consequências. Faço a pergunta: quem tem 20 milhões para pagar a candidatura a governador do candidato do PDT?
Esses dias me contaram que fizeram essa mesma pergunta ao Dagoberto e ele teria dado a seguinte resposta: eu, o partido. E se vocês esqueceram, lembre-se que minha filha tem 2 lojas exclusivas nesta capital que vendem sandálias havaianas. Bom dia.